agora mudando de posição, mas ainda na parte defensiva. Manuel, zagueiro, que passou aqui no Atlético em uma época de vacas magras. Ele esteve aqui no Atlético numa época de vacas magras. Foi na época que eu comecei a acompanhar futebol. Eu comecei a acompanhar ali na última rodada de 2010, 2011, bem dizer. E em 2011 acontece aquele rebaixamento, 2012 aquela recuperação na Série B, e 2013 aquela campanha legal no Brasileirão, lá com o vice da Copa do Brasil e o terceiro lugar no Brasileiro. E em 2014 o time ele perdeu algumas peças dessas de 2013 que estavam bem encaixadas. O Manuel ele começa ficando no elenco, mas depois de um jogo na Libertadores que ele, não sei se foi um gol contra exatamente, mas falaram que ele raspou de cabeça, enfim, e depois disso ele acaba saindo do Atlético. Eu acho que ele vai para o Cruzeiro, daí depois vai para o Corinthians e vai para o Fluminense. Mas eu gostava, eu achava um bom zagueiro, pelo menos para a época, pelo que a gente tinha, né? A gente não tinha muito a que comparar. E aí, 2 anos depois que o Manuel sai, vem o Thiago Heleno, né? E aí a gente sabe a história que ele construiu aqui. Mas eu gostava dele, eu achava ele interessante, um bom zagueiro. Mas hoje meio que ficou apagado no futebol brasileiro. Pois é. Quem disse que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar tá muito errado. Porque, cara, a história do Manuel e a história do Zé Ivaldo com o Atlético é muito parecida. É o cara que vem do clube, que demora para se consolidar, pega um bom momento, tem falhas, acaba saindo, ambos pro Cruzeiro. Então, parece que foi uma história repetida ali. E quando você fala de vacas magras, cara, eu acho que é a melhor definição. Porque é uma entre-safra de zagueiro. A gente sai daquelas zagas incontestáveis com Nem, com Gustavo, defesas muito, muito sólidas. Tem alguns períodos ali que eu gosto muito, tipo o Vilches, um ótimo zagueiro. Aí, um pouquinho antes de consolidar aquela defesa ali que é Thiago Heleno e Paulo André. Então, é um período de que demorava para acertar. Rodolfo teve bons e maus momentos. Então, acaba que o Manuel ele entra num período que foi meio complicado, meio nebuloso ali da defesa, e acaba que ele foi exigido ao ponto de ser sempre o protagonista, quando às vezes ele não estava pronto. Acho que se hoje o Manuel tivesse no Atlético, ou se ele tivesse 18, 19, 21, 22 ali, naquele momento bom, com a experiência, com a maturidade que ele tem hoje, como defensor, de posicionamento, de ajudar a organizar a defesa, seria titular e com chance de ser considerado referência pela torcida. Mas eu acho que ele era o defensor certo no momento errado. E acabou que não acabou funcionando tanto, mas acho que da mesma forma que um tempo atrás até se cogitou um pouquinho o retorno dele, eu falei, o Atlético pode fazer muito bem pro Manuel, da mesma forma que o Manuel pode fazer muito bem pro Atlético, porque eu vejo que ele é um ótimo zagueiro, é claro, longe do seu auge, porque o tempo passa para todo mundo, mas num cenário ainda sem Thiago Heleno, voltamos para a Série A. Acho que é um nome tranquilo para ser aquele cara, tipo assim, esse aqui é a pedra fundamental do próximo ciclo. Um cara que conhece o clube, um cara que ainda tem bastante condição física. Acho que é um cara que eu gosto também bastante, mas acho que por todas essas circunstâncias acabou indo abaixo do que eu imaginava para a carreira dele como um todo. Eu acho que teria dado certo uma dupla com o Thiago Heleno e Manuel. Sim, também acho. Apesar da característica dos dois ser um pouquinho parecida. Seria uma zaga mais pesada no sentido de marcação. Seria uma defesa muito mais de marcação bruta do que propriamente de velocidade de combate. Mas, por exemplo, imagina uma zaga com Manuel e Robson Bambu ali no auge. Léo Pereira. Você tem um zagueiro mais veloz e um zagueiro mais forte fisicamente. Putz, teria agregado muito. Falando de Léo Pereira, ele é o próximo que tem aqui na lista. Ele aqui na época do Atlético... O Pablo defensivo.
Bom, mas o Léo Pereira, ele demorou para se encaixar aqui no Atlético. Ele deu umas osciladas aqui. E, curiosamente, ele também pegou seleção de base aqui no Atlético. E, inclusive, na época que ele oscilava, ele acho que já tinha passado pela seleção de base. Mas aí depois ele começa a pegar mais chance ali no principal. Aí ele entra primeiro naquele time de aspirantes em 2018 ali. Aí depois faz aquela dupla com o Thiago Heleno. Ele foi importantíssimo, tanto ele como o Thiago Heleno naquela Sul-Americana em 2018, na própria Copa do Brasil também, foram peças fundamentais. Aqui ele demorou um pouco, mas quando ele engrenou, ele fez história. Foi um bom zagueiro, um ótimo zagueiro. E um dos poucos canhotos que passou de zagueiro nos últimos anos. Pois é. Já é difícil zagueiro canhoto. Mas por que eu fiz a piada de ele é um Pablo defensivo? Porque a jornada do herói praticamente dele, com o Atlético e do Pablo é muito parecida. De que ser aquele cara que veio daqui, que foi emprestado. Eu lembro de ler a notícia. Léo Pereira é emprestado por Orlando City. E a gente falando, nossa, esse aí vai e provavelmente não volta. Ele volta, joga pelo Aspirantes, vira titular e protagonista de 2 times campeões e vendido para o Flamengo. Então, é um jogador que passou por tudo que pode imaginar dentro do clube. Da consagração máxima dos títulos até aquele momento de ninguém aguenta mais. De todo mundo puto com ele. E acho que no Flamengo é o mesmo cenário. Quando ele sai e vai para o Flamengo, ele passa pelos piores momentos, ao ponto que ele foi apelidado de Léo Peneira, Léo Escambau, a torcida do Flamengo descendo a lenha, até o auge dele, para mim, acho que de clube de popularidade, que foi aquela época ali do Carolino, que a torcida gritava Carolino para ele, e ele marcou 2 gols de cabeça, ali, começando a marcar gol de cabeça em sequência, jogando até melhor do que o Léo Ortiz, ali como companheiro, que eu acho que é um zagueiro mais qualificado. Mas o Léo Pereira é um jogador que ele tem esses arcos de história, né? Ele entra, ele começa muito mal, muito questionado, aí depois ele melhora, vira titular, vira referência do time, parece um personagem de videogame. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma dupla de zaga de Léo Pereira e Militão. Para quem gosta mais de fofocas aí do futebol, vai entender por que eu fiz essa pergunta. Olha, não vou comentar esse assunto da questão do TV Fama, né? Porque o TV Fama aí, eu acho que cada um tem suas preferências, cada um vai para um departamento, né? Aí é meio paia. Mas como defensor, quem escolheu o Militão levou com maior qualidade. Porque Léo Pereira pode ser bom, mas o Militão é outro nível, né? Excelente zagueiro. Agora, continuando na parte de trás, mas nas laterais, Alexandro. Ele, eu vou falar a verdade, eu não acompanhei ele na época do Atlético. Ele passou pelo Atlético, mas eu ainda não acompanhava o futebol. Mas eu sei que ele é um jogador que sempre jogou em grandes times. Eu acho que ele jogou no Santos do Neymar, se não me falha a memória. Jogou na Juventus, esteve em seleção brasileira. E agora ele está no Flamengo, um cara que pode ser importantíssimo para esse elenco do Flamengo, que sempre está brigando por títulos, brigando nas primeiras posições. O caso do Alexandro é o jogador que tanto eu quanto você, eu vi pouco. Porque eu até fui procurar aqui rapidinho, ele saiu do Atlético em 2000 ele foi 2010 que ele saiu do Atlético. Então, eu tinha 10 anos, acho que eu comecei a assistir futebol ali 2006, 2007, assim. Então eu vi pouco. Mas por tudo que ele se consolidou, por tudo que ele jogou muito, aí, principalmente ali no período da Juventus, a gente vê que é um excelente lateral esquerdo. É um jogador acima da média. Um jogador que tem muita regularidade. Ele não é aquele cara que é gênio técnico. Tipo, ele não entra na prateleira, por exemplo, de um Marcelo, de um Roberto Carlos. Mas dentro da seleção e dentro da Juventus, ele é um cara que consegue ser muito regular. Então,
é o tipo do jogador que a gente fica puto, né, cara? Porque se a gente tivesse na Série A, a gente talvez pudesse estar disputando nomes desses. Mas como estamos num cenário de Série B ou mal para disputar grandes jogadores desde a vinda dele para o Brasil, acaba que é uma cria que não vai ser repatriada, né? Sendo que imagina as duas laterais com Lucas Esquivel e Alexandre de opções para a esquerda, né? Seria um cenário excelente. E nós estamos precisando de laterais, tanto esse como o próximo que eu vou trazer agora, eles deitariam. Joga fácil. Eles iam deitar e rolar nessa lateral esquerda atual. Estamos com muitos problemas lá atrás, lá ele, né? Mas tá feia a situação. O próximo jogador também é um lateral esquerdo. Foi parça do Neymar aí no time da Arábia aí. Hoje jogou bem contra o Real, fez gol que foi anulado. Hoje, porque eu digo, a gente está gravando esse vídeo na quarta-feira, mas provavelmente ele sai na quinta. Esse também fez história ali na época da Sul-Americana de 2018 e na Copa do Brasil de 2019. Também era daquele elenco de aspirantes. É um bom jogador, mas ele passou por seleção brasileira, só que ele ficou muito marcado porque ele ressuscitou a Argentina naquele lance que o Di Maria faz gol na Copa América, né? Se não me falha a memória. Sim. Isso, na Copa América, no Maracanã, inclusive. Ele, enfim, passou pelo futebol francês. Eu gosto dele, é um bom jogador. Eu traria de volta um dia. Não hoje, que hoje o Petralha não vai querer abrir o bolso, mas um dia eu gostaria de ver ele retornar. Já vou começar falando uma coisa mais grosseira. Quem fala que o Renan Lodge é ruim como lateral por causa do erro que ele teve naquele Brasil-Argentina não sabe porcaria nenhuma de futebol, na moral. É um excelente lateral esquerdo. Para mim, ele, tanto pelo Atlético, quanto hoje pelo Al Hilal, tanto futebol, ele, quando jogou na França, na Espanha, é um jogador muito bom. É um jogador que, para a idade, acho que é um lateral esquerdo excelente. E só saudades, assim, falta a palavra para a gente falar tão bem do Renan Lodge e de tudo que ele representa para o torcedor atleticano, não só de nível da gente ver feliz hoje o desempenho dele, ver que ele está num clube que valoriza ele, um clube que dá a titularidade dele, dá oportunidade para ele, tanto quanto, pô, a gente muito queria de volta. Por favor, Renan Lodge, volte e deixe o Esquiva no banco, porque tá feia a situação da lateral esquerda. A direita também, né? O Kelvin, inclusive, esses dias estava em Curitiba. Se eu soubesse, tinha arranjado um jeito de fazer ele perder o voo, alguma coisa assim. Pergunta quanto. Eu não quero saber quanto que é o salário ou quanto é a multa rescisória. Quero saber em quantas parcelas. Só fica. Necessidade urgente de lateral direito. Me divido para o resto da vida. Só preciso de um lateral. Exato.